Você já deve ter ouvido falar que não são os acontecimentos que moldam a nossa vida e que determinam como nós vamos nos sentir e agir, mas sim a forma como nós interpretamos e avaliamos cada experiência que temos aí na nossa vida. Então, o significado que você atribui a um acontecimento vai determinar as suas ações, as suas decisões e, consequentemente, o seu futuro. E o pensar nada mais é, gente, do que o processo de fazer e responder a perguntas. A maior parte do que nós fazemos, dia após dia, é fazer e responder perguntas. Então, se nós queremos mudar a qualidade da nossa vida, devemos mudar as perguntas que nós fazemos, porque são elas que dirigem aí a nossa concentração e a forma como pensamos e como nos sentimos. Quem é mestre nisso são as crianças. Elas estão sempre fazendo perguntas, enquanto crescem. Então, por que elas fazem isso? Por que elas estão o tempo todo fazendo avaliações constantes do significado das coisas e do que elas devem fazer? Elas estão aí começando a criar as suas neuroassociações que vão guiar o seu futuro. Então, por isso que elas fazem muitas perguntas. E esse é a principal, as perguntas, na verdade, é a principal ferramenta de trabalho que eu uso no meu dia a dia. Porque são com as perguntas que eu vou levar você aí a um nível mais profundo de reflexão. Então, eu sempre vou trazer perguntas por aqui. Através das perguntas virão respostas. E respostas, muitas vezes, que você não encontraria sozinho. Então, as perguntas mais poderosas são aquelas que deixam aí os meus clientes a refletir, a pensar, aquelas que eles não sabem responder. São as perguntas mais importantes, porque aí foi a um nível mais profundo, talvez ainda desconhecido, e que quando a resposta vier à tona, vai trazer em si a consciência. Então, quais são as perguntas que podem fazer a diferença na sua vida? Boas perguntas, elas obtêm aí melhores respostas. Então, perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade. As perguntas, elas desencadeiam aí um efeito processional que tem um impacto muito além do que a gente possa aí imaginar. Então, questionar as nossas limitações é o que derruba as barreiras na vida, nos negócios, nas relações, em tudo. Então, nós precisamos aprender a fazer boas perguntas. Nós já falamos aqui sobre como mudar a perspectiva, e no que nos concentramos, através das perguntas mesmo é possível fazer isso. Então, a sua mente, ela está sempre pronta a responder qualquer pergunta que você faça a si mesmo. Sempre você vai ter uma resposta. Então, imagina, se você fizer aí uma pergunta terrível, horrível, você terá uma resposta terrível. Se você se perguntar, por exemplo, por que eu nunca vou ter sucesso? Mesmo que o seu cérebro não tenha uma resposta, ele vai te dar a resposta. Que pode ser, por exemplo, porque você não merece. Então faça boas perguntas, se você quer boas respostas. Se a pergunta fosse, o que eu preciso fazer para ter sucesso? A perspectiva seria completamente diferente, concorda? Então, boas perguntas, boas respostas. Então, você consegue controlar as perspectivas ao fazer aí as perguntas certas. Se acontece algo com você e você se perguntar, por exemplo, por que eu? Isso não vai te trazer algo positivo. Mas se você se perguntar, ok, como eu posso aprender com isso? Você terá respostas que vai transformar as dificuldades em força. Então eu te convido aqui a refletir sobre quais perguntas você tem feito para si mesmo. As perguntas que você faz determinam em que você se concentra, na forma como você pensa, como você sente e o que você faz. Tá? Como você se sente e o que você faz. Então é importante aqui também você saber que não é apenas as perguntas que você faz, mas também aquelas perguntas que você deixa de fazer que vão moldar aí o seu futuro. Então cuidado com o que você pede, porque você terá tudo o que você pede, você vai encontrar aquilo que você procura. Então, para mudar a sua vida para melhor, você deve mudar as suas perguntas. Lembre-se que os padrões de perguntas que você faz sistematicamente criarão irritação ou contentamento, indignação ou inspiração, infelicidade ou alegria. Então faça perguntas que te botem para cima se você quer aí avançar rumo a uma vida mais feliz, mais produtiva e realizada. As perguntas mudam, gente, aquilo em que nós nos concentramos e, consequentemente, a forma como nós nos sentimos. Então, por exemplo,
Imagina que você está aí deprimido, deprimida. E aí você se pergunta, como eu posso estar tão deprimida? Ou por que ninguém gosta de mim? Você vai encontrar referências para sustentar a crença de que há motivo para você se sentir assim. Se ao invés disso você se perguntar, como eu posso mudar o meu estado para me sentir mais feliz e mais amada? Você vai se concentrar em soluções. Então, o que vai mesmo mudar a forma como você se sente é fazer perguntas, porque nós mudamos a nossa perspectiva. Vou repetir isso sempre aqui. Mas como a maioria das pessoas vive no modo Zeca Pagodinho, no modo automático, deixamos aí de controlar conscientemente as perguntas que nós fazemos habitualmente. Então, se você aprender a fazer perguntas fortalecedoras, isso será aí fundamental em qualquer momento na sua vida, principalmente nos momentos de crise. Então, perguntas do tipo, como eu posso melhorar isso? O que eu posso aprender com essa situação? Como eu posso aproveitar essa situação? Como é que eu me sinto verdadeiramente feliz na minha vida agora? Com o que eu me sinto verdadeiramente feliz agora? O que é realmente maravilhoso na minha vida hoje? Pelo que eu sou realmente grata? Inconscientemente, a nossa mente pode registrar qualquer coisa, mas conscientemente há um limite para o número de coisas nos quais aí nós podemos nos concentrar, conseguimos nos concentrar ao mesmo tempo. Então o cérebro ele passa um bom tempo tentando definir prioridades para saber no que focar e no que eliminar. E as perguntas mudam o que eliminamos. Então imagina, se você se sente triste, só há um motivo. Você está eliminando todas as razões que tem para se sentir bem. E se você se sente bem, está eliminando todas as coisas ruins que você poderia se concentrar. Então, quando fazemos uma pergunta, nós mudamos aquilo em que nos concentramos e eliminamos algo. Então, as perguntas, elas nos concentram e determinam o que fazemos e o que sentimos. Nunca se esqueça disso. As perguntas também têm o poder aí de afetar as nossas convicções e o que nós consideramos possível e impossível. As palavras, gente, que escolhemos, né, e a própria ordem das palavras que usamos em uma pergunta podem nos levar a nem considerarmos aí determinadas coisas, enquanto acabamos aceitando outras como algo incontestável. Então isso é o poder aí da pressuposição. Então as pressuposições, elas nos programam para aceitar as coisas que podem ou não ser verdadeiras. Então as perguntas também mudam os recursos que nós temos disponíveis. As perguntas que fazemos a nós mesmos podem moldar a nossa percepção de quem somos e do que somos capazes de fazer e do que estamos dispostos a fazer para realizar aí os nossos sonhos. Então, muitas vezes, os nossos recursos são limitados apenas pelas perguntas que nós fazemos. Então, tenha cuidado para não fazer perguntas limitadas. A única coisa que limita suas perguntas é a crença em relação ao que é possível. Só precisamos criar uma pergunta melhor para termos, então, uma resposta melhor. Então, o segredo, então, aqui é desenvolver um padrão de perguntas consistentes que te fortaleça. Sempre nós vamos aí nos deparar com desafios, né? Os tais problemas para algumas pessoas, mas o que importa aqui é como nós vamos enfrentar isso quando eles surgirem. Então, use e abuse do poder aí das perguntas. Eu já citei algumas aqui, vou citar outras. Perguntas do tipo, o que há de tão importante neste problema? O que é que ainda não está perfeito, apesar de não existir o perfeito? O que é que eu estou disposto a fazer para que fique como eu quero? O que eu estou disposto a deixar de fazer para que fique como eu quero? Como eu posso desfrutar do processo enquanto eu faço o que precisa ser feito para ficar como eu quero? Então, que tal você iniciar o dia aí também com perguntas poderosas? Então, o Tony, no livro, ele conta, no livro Desperte o Gigante que há em si, um ritual de sucesso, que é começar aí o dia se perguntando, né? Fazendo algumas perguntas que levam a reflexões. Em relação ao que é que eu me sinto feliz agora? Em relação ao que é que eu me sinto entusiasmado agora? Em relação ao que é que eu me sinto orgulhosa agora? Então, pelo que eu sou grata hoje? O que eu mais aprecio na minha vida agora? Em que é que eu me empenho na minha vida agora? Quem é que eu amo? Quem é que me ama? Ele fala dessas perguntas para iniciar o dia.
E também ele comenta aí algumas perguntas para terminar o dia. Então, as perguntas do final do dia que ele cita no livro é: de que maneira contribuir hoje para os outros? O que eu aprendi hoje? Como que o dia de hoje aumentou a minha qualidade de vida? Ou então, de que modo eu posso aproveitar o dia de hoje, posso aproveitar esse dia de hoje como um investimento no meu futuro? Então lembre-se, aquilo em que nos concentramos determina o significado. Então, em qualquer situação, você pode se concentrar no que é enfraquecedor ou no que é fortalecedor. Sempre encontrará o que você procura. Então, algumas das perguntas mais importantes que fazemos normalmente na vida são: o que é realmente a minha vida? O que eu procuro? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? São perguntas muito poderosas, mas se você esperar para obter aí uma resposta perfeita, você vai ter muitas dificuldades. Então, a maioria das vezes, a primeira resposta a qualquer pergunta é aquela em que você deve aí confiar. Então, há um momento em que você deve também parar de fazer perguntas para conseguir avançar, porque senão você fica indeciso. E aí, na verdade, se você ficar indeciso, não vai ter os resultados que você queria, né? Então, somente ações decididas produzem resultados decididos. Então, há um momento que você vai ter que parar e simplesmente agir. Mas como fazer isso? Decidindo o que é mais importante para você naquele momento e usando o seu poder para seguir em frente e começar a mudar a sua vida. E para finalizarmos aqui, eu quero fazer aí uma pergunta. Se houvesse uma ação que pudesse ter agora para mudar a qualidade das suas emoções e sentimentos todos os dias da sua vida, você gostaria de saber qual é? Então, se você gostaria, assiste o próximo vídeo da próxima semana. Bora despertar!